O descaso de Lula e do governo federal com o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul e com os gaúchos, na que talvez seja a maior tragédia ambiental desse estado que todo brasileiro admira. E esse vídeo que a gente mostrou no começo dessa discussão viralizou nas redes, em que Lula chega e fala de Inter, fala de Grêmio, e esse vídeo retrata o momento em que, como o Serrão me disse, o Lula estava chegando ao Rio Grande do Sul, a Fabi bem disse isso, depois dessas fortes chuvas. E veja um absurdo, gente. A gente tem famílias perdendo suas casas, seus bens, famílias perdendo seus filhos, seus pais, seus irmãos, parentes, entes queridos, até animais de estimação que para muitos são como um membro da família. Cidades totalmente submersas, destruídas como Lajeado. E quando Lula chega ao estado, ele faz piadinha dizendo que está torcendo para o Grêmio e para o Internacional, quando a última coisa na cabeça dos gaúchos desse momento é o futebol. O que isso me lembra é o apego da velha política petista ao pão e ao circo, em que eles distribuem benefícios para as pessoas, que é o pão, sem o devido foco em ensinar a pescar, eles distribuem pedaços, fragmentos de peixe. Basta ver os resultados educacionais risíveis dos anos da gestão petista para ver que eles não ensinam a pescar. E aí eles espalham o entretenimento, o circo, para distrair as massas. Basta lembrar da construção dos estádios da Copa, enquanto faltava dinheiro para o básico, para serviços essenciais. Nesse contexto, não admira que Lula tenha focado no futebol. E aí o governo federal ainda anunciou há pouco, a Fábio acabou de dizer que essa informação mudou agora. Fábio, depois eu queria que vocês contassem melhor para a audiência. No STF, eu vejo uma única frase, que é tudo no STF, nada contra o STF e nada fora do STF. Para quem conhece a história, sabe muito bem a quem pertence essa frase e o que ela representa. Enfim, é isso que como eu vejo hoje essa falta de transparência e essas articulações completamente questionáveis do STF, até mesmo em não apresentar transparência, porque eles têm total, eles abrem, né, eles têm total acesso à privacidade de qualquer cidadão, mas ninguém pode tocar na privacidade dos senhores desses ministros, né, do STF. E aqui começa todo o imbróglio. O imbróglio é esse. As narrativas começam a aumentar, esses grupos que financiam esses ministros da Suprema Corte, eles estão... Agora, essa justificativa do ministro é ofensiva para os brasileiros e para o povo gaúcho. Ministro, a gente está falando de vidas, de pessoas que morreram e outras que estão correndo um sério risco. Já são até agora cerca de 30 mortes, 60 desaparecidos, 71 mil afetados de alguma forma pelas chuvas. E o compromisso do governo devia ser com fazer a coisa certa, focar em todas as suas energias, recursos, esforços para o atendimento emergencial das vítimas e garantir que os candidatos possam fazer a prova, não agora, mas no futuro, quando a tragédia tiver passado, quando os problemas tiverem sido solucionados. E dizer que não vai fazer isso é ofensivo por quê? Porque o governo federal, do amor e do bem de Lula, gasta e gastou muito mais que 50 milhões de reais com coisas muito menos importantes que isso. Lembrem que só no primeiro ano do governo Lula foram gastos cerca de 1 bilhão de reais em despesas de viagens. Segundo o levantamento, isso da revista Veja que mostrou, e só em viagens internacionais foram 164 milhões de reais, 3 vezes o valor do adiamento. São pagamentos com diárias, compras de passagem e outras despesas. E desse valor total aí de viagens, 800 milhões foram gastos com servidores da máquina pública federal rodando o Brasil. E agora vai querer dizer para o povo gaúcho que o governo não tem dinheiro para adiar o concurso? Veja-se que, ao mesmo tempo, se oferece uma subterfúgio aí, se oferecem aí migalhas para o povo, gastos desenfreados em todo lugar, e aí se nega aquilo que é uma condição de dignidade das pessoas, elas poderem fazer a prova. Vamos lembrar que cerca de pouco mais de metade do custo que o ministro disse que existiria, esses 50 milhões para adiar as provas, ou seja, mais de 25 milhões de reais foram gastos com reformas e com compra de imóveis para o Palácio do Planalto, para o Palácio do Alvorada, para a Ganja do Torto, para essas residências oficiais da Presidência da República e também para o Palácio do Jaburu, que é a residência oficial do vice-presidente.